Olá, amigos parceiros da Extra Ajude. Nós estamos aqui novamente trazendo algumas considerações relacionadas a procedimentos que devem ser adotados ou que podem ser adotados no âmbito dos serviços notariais e registrais. Para colaborar com o nosso trabalho, a gente pede que se inscreva no canal, que deixe o like, que comente, que ative o sininho. Vai nos ajudar bastante. Eu trago aqui hoje algumas considerações relacionadas, por óbvio, à proteção de dados, como antes dito, especificamente quanto à base legal para ser utilizada nos serviços notariais e registrais. Eu tenho verificado que alguns registradores ou alguns tabeliães já colocam em seus balcões um padrão, um formulário padrão para ser preenchido pelo usuário, para que nesse formulário padrão já seja concedido o consentimento para tratamento de dados. Parece que resolve o problema do serviço notarial e registral na medida em que qualquer cidadão, qualquer usuário dê o consentimento para que seus dados sejam tratados no cartório. Já adianto que não é o caminho a ser utilizado, não é a base legal para se utilizar nos serviços notariais e registrais. E digo por quê. O consentimento, lá quando se tratava de um anteprojeto de lei, ou do projeto que resultou na Lei 13.709 de 2018, ele estava numa situação de protagonismo, ele estava inclusive no caput do artigo que dizia mais ou menos: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento do consentimento do titular e nas seguintes hipóteses. E aí vinham as outras 9 hipóteses de tratamento de dados. Todavia, no decorrer dos estudos e desse projeto, os legisladores verificaram que o consentimento não deveria ter esse protagonismo todo, até porque ele tem regras muito claras, regras específicas. A gente pode ver lá no artigo 8º, que ele fala especificamente sobre o consentimento. Quer ver o que está escrito? O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º dessa lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. E aí vem regras que acabam, vamos dizer assim, limitando a utilização. E quando chega no parágrafo 5º do artigo 8º, a gente vê que registrador ou tabelião que utiliza o consentimento como base legal para tratamento de dados está provocando uma grande insegurança jurídica no seu trabalho. Por quê? O consentimento pode ser revogado a qualquer qualquer momento mediante manifestação expressa do titular e assim vai. Imaginemos que o cidadão consentiu que os seus dados fossem tratados para fazer uma escritura pública. Num determinado momento, ele pensa que não foi um bom negócio, ou mesmo ele pensa que não deveria ter dado o consentimento, bate lá no balcão e diz: eu quero revogar o consentimento. Qual é a segurança jurídica que o tabelião tem em estar tratando dados pessoais de alguém que consentiu o tratamento de dados, ou seja, que a sua base legal foi o consentimento? Segurança jurídica zero, né? O que vai fazer o tabelião? Vai lá rasgar aquela escritura? Vai lá no livro e tira aquela? Não tem como fazer. Então, considerando que o consentimento tem regras próprias e bastante rígidas para serem utilizados, eu indico que notários e registradores não podem utilizar o consentimento como regra geral. Porque a base legal para ser utilizado no âmbito notarial e registral é o inciso 2 do artigo 7º. Vejamos. O tratamento de dados somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, se o registrador tem lei que lhe autoriza, tem regulamento que lhe autoriza, tem regras do CNJ, tem regras da sua corregedoria, tem a consolidação da sua corregedoria, tem código de normas da sua corregedoria,
que lhe autoriza e, no mais das vezes, lhe determina o tratamento de dados, por que que o tabelião vai, ou o registrador, vai se utilizar do consentimento, com esse risco que corre em utilizar o consentimento? Então, nós trazemos aqui a observação, a orientação, no sentido de que, considerando a existência de leis e regulamentos que lhe autorizam a tratar dados pessoais no âmbito dos serviços notariais e registrais, não há necessidade, não se deve colher consentimento para tratamento de dados. Então, essa era a nossa dica do dia e ficamos na expectativa de ter conseguido colaborar com notários e registradores que estão nos acompanhando. Repito, se inscreva no canal, deixe o like, comente, ative o sininho. Muito obrigado, até uma próxima.